Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Seneviva, estamos de volta com Digital Artist React, o nosso show que traz toda semana conteúdo legal para vocês, reviews, destaques da semana, enfim, tudo que eu acho interessante para trazer para vocês, para tentar acrescentar um pouquinho mais no seu dia, melhorar um pouco o seu workflow ou abrir um pouco a sua mente ou causar curiosidade em você de alguma forma, beleza? Então vamos começar aqui, galera. Hoje eu vou trazer os destaques da semana, que eu tenho aqui separado já vou mostrar para vocês. Eu também vou revisar 6 trabalhos, um do Ian Victor, um do Erangel Duque, que é nosso fã da Venezuela. Muitas graças, meu amigo. Ivan Alves, Ricardo Nakazawa, Jonatas Gama e do nosso querido Ian Oliveira. Shoutout para todo mundo aí que mandou o trabalho, muito obrigado. Shoutout galera do PS, o nosso grupo de Facebook. De Facebook não, grupo do WhatsApp. E falando nisso, galera, eu vou criar um grupo de WhatsApp para a galera que comprou o curso do ProEDU do Brasil, para eu poder dar suporte para vocês. Então, quando sair isso aí, eu já lanço aqui no canal para todo mundo poder entrar, a gente trocar ideia e começar a criar um pouco dessa comunidade da ProEDU Brasil. Bom, antes da gente começar com o vídeo hoje, eu quero mostrar para vocês, finalmente o momento chegou. Eu tenho meu primeiro curso para vocês. Demorei, tenho quase 10 anos de... 10 não, 8 anos que eu moro aqui. Não, 9 anos que eu moro aqui. Que eu me considero retocador ou creative retoucher. Foi aí que eu virei creative retoucher de verdade, porque antes eu era diretor de arte, fazia tudo. Então eu conto a partir do momento que eu mudei pra cá, como o começo da minha carreira como creative retoucher. Então eu demorei 9 anos para criar esse workflow, consegui essa oportunidade com a ProEDU. Só contar um pouquinho para vocês, a ProEDU é a maior escola de artes quando se trata de fotografia, retouching, criatividade. Não tem nenhuma escola que é maior que a ProEDU. A ProEDU é conhecida pela sua qualidade animal de vídeo, é uma coisa meio que documentário. Vocês podem ver aqui no site que os caras já trabalharam com vários fotógrafos sensacionais, tipo Tim Thader, Eric Almas, enfim, muita coisa, tem muita coisa legal. Os caras já estão no mercado fazem muito tempo e eu inclusive comprei, eu tenho esse curso do Winston Chang, que eu comprei, eu tenho o curso do Tim Thader, tenho o curso do Eric Almas, e pra mim, cara, você não tem noção, é uma honra estar ser o primeiro brasileiro a ter um curso em inglês nessa plataforma. Gratidão. E também por ter a oportunidade de fazer não só um, como vários cursos. Não vou falar mais nada, vou falar do que está já na plataforma deles. Quando surgir os outros, eu falo para vocês. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho muito interessante para você que quer estudar, quer subir de nível, você comprar esse curso. Porque eu briguei muito com eles para conseguir um preço competitivo. Esse preço de lançamento está R$ 299. Aqui mostra como $79, o que também para cá tá super barato. Então, eu acho muito legal para vocês. Cara, são 6 horas de conteúdo. Eu coloquei tudo que eu achei interessante ali para vocês. Vamos falar de mood board, vamos falar de como marcar suas imagens, depois vamos para a parte de planejamento para fazer o cleaning, depois os ajustes, depois dodge and burn, depois criar os ajustes de luminosidade, depois brincar com cor. Enfim, com esse curso que eu fiz, eu acho que prepara vocês, a gente chama de Battle Tester, né? Que é tipo preparado para a guerra. E ele vai preparar você para encarar qualquer tipo de trabalho, seja carro, seja uma pele, porque o workflow que eu uso e que eu estou tentando propor para vocês é uma coisa que você pode adaptar para qualquer coisa, para qualquer tipo de trabalho. Lógico que você vai ter que fazer algumas modificaçõezinhas, mas a ideia e o mindset desse workflow
funciona lindamente. Por que eu falo isso? Porque é o workflow que eu uso nos meus trampos, em tudo quanto é trabalho que eu faço. Tudo que está aqui são coisas que eu uso. Esse trabalho, essa imagem que vocês vão fazer no curso até ganhou prêmio esse ano. Esse ano não, ano passado, né? Tô falando besteira aqui. E eu fui selecionado como 200 entre os 200 melhores artistas digitais do mundo pelo Archive. E eu trouxe esse conteúdo para vocês, galera, que eu acho muito legal. Primeiro, a galera fala que quer ganhar em dólar, quer sair do Brasil. Ou beleza, não quero sair do Brasil. Quero fazer freela da minha casa, mas quero ganhar em dólar. Então, qual é o primeiro passo? Você começar a se familiarizar um pouco com o inglês. Muita gente fala assim, mas o curso não é português e tudo mais. Cara, a plataforma é americana. Não tem como eu falar pro cara que eu vou fazer um curso em português. Mas a gente conseguiu trazer as legendas para português e para espanhol também. E o preço está muito barato, tá? R$299. E eu já conferi com uma galera, eu ajudei nas legendas a corrigir umas partes. E eu também já conferi com uma galera que já escutou o curso, que também falou que está super feliz, que está dando para entender perfeitamente. E é uma coisa que é assim, galera, se você quer começar a ganhar dinheiro em dólar, você tem que se familiarizar um pouco com o inglês. Você precisa ser fluente? Não. Mas, cara, se você conseguir, tipo, do mesmo jeito que você assiste um filme, ou uma série com legenda, você pode assistir um curso assim em legenda, porque provavelmente você já usa o seu Photoshop. A maioria das pessoas que eu conheço usa o Photoshop já em inglês. Então, é uma evolução natural, sabe? Então, eu acho muito interessante para vocês para comprar esse curso, porque eu coloquei a minha alma e tudo que eu sei nesse curso. Lógico que eu vou ter outros cursos, mas esse foi feito com carinho, tipo o primeiro filho. Você faz com carinho absoluto, a gente cuidou de cada detalhe, cada shot, tudo que tem aí foi feito com muito amor, beleza? Então, para não tomar muito tempo, vou deixar só passar o trailer aqui e depois a gente já começa com os destaques da semana, beleza? Hello, beautiful people. Welcome to Battle Test and Retouching. I'm really excited to show a little bit of my workflow to you guys and show all the secrets that got me where I am today. In this course, we're going to teach you how to take care of your pixels so your images are pixel perfect. What do I mean by pixel perfect? In my opinion, pixel perfect means that we're going to have a high level of detail all around in our image, and we're gonna pretty much revise every single pixel in order to produce the best result we can in our image. We provided all the assets you need so you can hop on this journey with me. We're gonna start this tutorial analyzing our image and recognizing the shapes that we need to explore. After that, I'm gonna teach you the importance of mood board and how to create a mood board that's gonna make a difference on your workflow. Throughout this video, I'm gonna show you all the 1,000 steps that you have to make in order to build a beautiful image and create a bulletproof workflow. But you might be saying, but Hugo, I don't care about shoe retouching. I'm a facial retoucher. But no. There's a lot of techniques here that you're going to be able to apply to any style of retouching that you do, and I can guarantee that. You're not just going to learn the how, but you're going to step in my brain and you're going to understand the most important thing, the why. I'm really excited to show you guys a little bit of my workflow because I have been working on this for years and years, trying to develop the best way, trying to evolve as much as I could, and I'm really happy that now I get the opportunity to share everything with you, all the secrets, everything you're gonna need, and don't worry. Throughout this journey, I'm gonna be there, holding your hand and guide you throughout the whole process. Bom, vou deixar o link na descrição para quem tiver interessado, tá? Só clicar no link, já vai aparecer tudo vai aparecer em real já, que eles usam a geolocalização. Então, vou deixar o link para vocês. E, cara, acho que vale investimento. Acho que R$300 é uma coisa que tá super barato comparado com outros cursos que tem aí no mercado. E, para ser bem sincero, eu coloco o meu portfólio e o meu nível de retoque contra qualquer pessoa
seja ela do Brasil ou de outro lugar do planeta, que eu confio muito no meu trabalho, sempre me dediquei ao máximo ao meu trabalho, fiz sempre com tudo com muito amor. E eu tenho certeza que se você comprar o meu curso, eu vou conseguir de alguma forma impactar o seu nível de trabalho. Beleza? Acabamos a propaganda, vamos agora aos destaques da semana. Bom, primeiro destaque da semana vai para o Gustavo Alves. Para quem não conhece, vou abrir aqui o... Ele é Digital Art Director de São Paulo, Brasil. Ele tem alguns trabalhos bem legais e também eu separei isso aqui pra gente ver. Eu achei bem legal o trabalho que ele fez, achei bem legal o trabalho de cores. Se eu não me engano, acho que ele faz uma mentoria com o Diego Oliveira, meu brother, meu irmão. Shout out Diego Oliveira. E, cara, tá muito legal o seu portfólio e principalmente essas duas imagens que você fez da Lexus ficaram muito bacanas quando se trata de cor, né? Que o Diego manda muito bem em cor e dá para ver claramente que você está evoluindo por ter feito essa mentoria com ele. E, cara, parabéns. Vou deixar aqui o meu like para você e continue evoluindo aí. E, para quem quiser, segue ele aqui, beleza? O segundo é do meu brother, Gabriel Pereira. O moleque tem 16 anos. Deixa eu só falar de novo. O maluco tem 16 anos só. Então, grava bem esse nome aqui, porque daqui uns 5, 6 anos, você vai ver onde esse moleque vai estar. E eu bati até um papo com ele no Dodge and Burn. Esse vídeo tá pra sair, não sei se vai sair antes desse ou depois, mas deve sair essa semana ainda. Então, vou passar aqui só por esse trabalho que ele fez. Achei bem legal essas cores, esse verdinho que ele colocou. E é um trabalho que ficou super legal. Inclusive no Dodge and Burn a gente decupa um pouco desse arquivo, desse aqui, para ser mais sincero, para ser mais exato. E como eu disse, é um cara que tem 16 anos apenas, começou, tem uma história de vida super legal. E cara, eu tô aqui para acompanhar você e tô aqui para dar qualquer suporte, porque eu sou fã do seu trabalho, beleza? Um abraço para você, Gabriel. Quem quiser, segue o cara aqui. Vamos pro último. Lucian Miranda. E eu quero até pedir desculpa ao Lucian, porque eu falei, cara, vai sair nos destaques, tal, e acabou não saindo nenhum vídeo semana passada. Mas essa semana eu faço questão de vir aqui e dar o shout-out para você, porque esse trabalho ficou muito legal. Eu acho que é inspirado naquele filme Fury, do Brad Pitt. Fatal Fury. Talvez não. Posso estar enganado. Mas eu achei muito legal a composição, achei muito legal as cores, achei muito legal... Cara, tudo. Tem algumas coisinhas que eu... Tem coisinha que você sempre mexe no trabalho, em qualquer trabalho, mas o intuito dessa parte dos destaques é trazer e elogiar essa galera, porque se eu fosse colocar na caneta todo o do Gustavo, do Gabriel, esse aqui, tem muito mais pontos positivos que negativos. Então, essa é a ideia, trazer trabalhos que eu vejo no Behance, principalmente da galera brazuca, que tá na luta, e dar aqui minha estrelinha, dar o meu suporte, falar, cara, tá animal o seu trampo, você tá no caminho certo, e você tá de parabéns pelo esforço que você colocou nessa imagem, porque eu conheço, sei que cada trabalho cada trabalho demora, cada trabalho necessita uma dedicação. Tô passando só um making off aqui pra gente ver. E eu admiro todo mundo que se dedica do mesmo jeito que eu me dedico nessa profissão, que eu amo tanto e também acho que vocês amam tanto. E eu acho legal trazer e celebrar essa comunidade, né? Porque na real, esse programa aqui que a gente faz é para vocês. Chegando ao fim aqui. Teve que ambientar tudo, né? Um trampo.
Escolheu até uma trilha sonora, muito massa. Pô, animal, cara. Um abração pra você, Lucian. Eu vou deixar aqui o Behance dele. Quem quiser, segue o cara. Esse trampo aqui eu vi outro dia também. Ficou bem massa. Bem massa. Se eu não me engano, ele também é mentorado do Diego. Ou eu tô viajando? Não sei. Acho que sim. Deixa eu só olhar esse trabalho aqui, se ele cita alguma coisa. É. Olha lá. Diego Oliveira, com 2 destaques aqui essa semana, hein? Moleque. Quem segura esse garoto? Quem quiser saber mais da mentoria do Diego, só ir lá no Instagram dele, Diego Oliveira Arte, que tem mais informações para vocês. Agora, vamos aqui para os nossos reviews. Vamos começar com esse do Ian Victor, que ele mandou até várias imagens para mim diferentes. Acho que essa é o antes. Essa é a direção da luz que ele escolheu. Esse é a imagem final do dia 22 de março. E alguns pontos que ele acha que deveria corrigir. Beleza. Não vou nem olhar isso aqui agora para não afetar muito a minha revisão. E vamos bater um olho aqui. Vamos dar uma analisada para ver o que a gente acha. Nossa, meu Photoshop também com lag. Calma aí, sabia? Enfim, vambora. Cara, eu acho que o trabalho ficou legal, porém, você fala da direção da luz, tá saindo da esquerda e vindo para a direita aqui, né, na diagonal. Então, eu acho que essas sombras que você fez, elas poderiam ter um pouquinho mais de carinho, porque tem algumas áreas que não ficou muito legal. E o lance é o seguinte, você fez a sombra na imagem, na imagem, só que você esqueceu da iluminação. Então, tipo, só o fato de você adicionar a sombra, ela não vai ambientar não vai ambientar tão bem como se você tivesse feito a iluminação, porque você pode ver que a iluminação sua é bem flat, sabe? Você teria que ter um highlightzinho aqui, você teria que ter um pouco mais claro aqui, depois caindo um pouco mais pro escuro, sabe? Todos os objetos da sua cena, você imagina, se a sua luz está saindo daqui, todos os objetos da sua cena vão ter que ter um highlight ou a luz mais forte, meio que na frente, meio que na diagonal assim, mais ou menos, vamos por aqui assim, aqui assim, aqui assim. E isso vai ter que ser aplicado em tudo. Só que daí eu acho que você acabou colocando muito elemento na cena e você esqueceu de ambientar. Tipo, pra falar a verdade, vai ter alguns elementos aqui que vão ser um pouco difíceis de ambientar, porque você vai ter que mudar a luz, você vai ter que adicionar essa luz, né? Então, por exemplo, quando é uma coisa reflexiva, assim, igual essa faca, igual esse amolador aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você percebe que o seu leite aqui também, ó, ele tá bem flat. E ele não tem muita diferença de luz, sabe? Aqui precisaria ambientar isso um pouquinho melhor, porque isso já estaria reagindo com a madeira em si. E você também tem alguns probleminhas de proporção aqui, cara. Porque, olha, você tem um copo aqui que é meio que o milkshake, e esse copo é mais ou menos do mesmo tamanho dessa parada aqui. Que deve ser o quê? Um chantilly? Ou um iogurte da vida? E aí, esse copo aqui é do tamanho do queijo, saca? Então, tem várias coisas. Essa torrada aqui, ó. Então, você tem que ficar muito atento com isso, porque, por exemplo, me dá a impressão que esse salgadinho aqui é gigante, saca? Deixa eu ver se eu consigo ver quantas gramas ele tem. Você fala. Não fala. Não fala.
Mas não tem problema. Mas me parece, pelo que eu tô vendo aqui, que o salgadinho é daqueles saquinhos um pouco menor. Então, o que você teria que fazer? Você teria que checar esse lance da proporção, que acaba meio que jogando tudo fora, sabe? Essa parte aqui eu tiraria. Esse lápis aqui, eu acho que não tem nada a ver, cara, porque ele tá muito pequeno. Então, você tem que... O que eu te daria de dica para você corrigir aqui? A iluminação, ela tem que ser um pouquinho mais drástica, eu diria. Então, vamos supor, você vai fazer a luz entrando daqui, tenta clarear um pouco essa área aqui, até mais ou menos assim, ó. E daqui, a partir daqui, você começa a fazer uma parte que é mais escura, mas bem suave, tá? Bem suave. Não tô falando de muito drástico, mas faz uma vinhetinha ali acontecendo. E aí, por exemplo, tenta fazer... Eu acho que essas sombras que você fez, não sei se você fez com... Naquele lance que você dá 2 cliques e coloca a sombra por aqui. Mas se você fez desse jeito, cara, eu te indicaria a fazer de outro jeito. Fazer na mão mesmo. E olha como a sua sombra, todas as suas sombras estão pretas. Estão completamente pretas. Seria mais interessante se elas tivessem um pouquinho de cor. Ou se tivesse, em vez de colocar em apenas, tipo, faz o layer preto, dá o desfoque e tal, coloca em multiply. Às vezes é legal você combinar um multiply com um soft color por cima. Você deixa o soft color com 100% mais ou menos. E aí você deixa o multiply um pouco mais baixo. Porque daí o soft color... Não, soft color não. Soft light. O soft light vai queimar um pouco. Quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Essa manha que eu fazia isso antigamente. Na época que eu tinha que fazer um monte de sombra assim. Ó. Vamos dar só um blur aqui, sei lá. 20. Bom. Não precisa de mais. 50. Uhum. É que essa imagem é grande, né? Aí, beleza. Se aqui só tá preto, ele fica assim. Mas aí se você joga aqui o multiply e você muda esse aqui no soft light, e aí você tira o multiply tipo de uns 30, você tá vendo que ele queima um pouquinho mais, ele começa a trazer um pouco de tonalidade, tá? Ou se não, você faz isso também aqui e vem com uma curva, e aí você pode abaixar, queimar, e aí você pode, por exemplo, jogar um amarelinho, um azulzinho, dependendo como você quiser fazer, e o que ficar mais interessante com a sua cena. E aí você vai aplicando, beleza? Eu acho que o trabalho tá legal, a ideia do trabalho é bem legal, só que você tem que tomar... Você se preocupou muito em encher a cena de coisa e não ficar nenhum lugar ali meio que desabitado. Mas ao mesmo tempo, você tem que levar esse lance tem que levar em consideração o lance da escala, primeiramente escala, e da luz, cara. Porque senão começa a ficar tudo muito falso, sabe? Não dá muito na cara que é montagem. Beleza? Um abração pra ti e espero que as dicas tenham ajudado. E quando postar algo assim, me marca, hein, galera? Galera que fizer feedback e postar, às vezes eu acabo vendo no Behance, às vezes eu acabo vendo em outros lugares, mas, cara, se puder, me marca, tá ligado? Eu adoraria ver, adoraria ir lá te dar um share no seu trampo no meu Instagram. Eu acho muito legal essa troca, então quem quiser, fizer o feedback, me marcar, fica à vontade, que será um prazer. Bom, agora vamos para a imagem do nosso brother, do Ian Oliveira. Aqui ele mandou o antes e o depois. Essa imagem que ele falou aqui chama Be You, Be Happy. Seja você, seja feliz. Aí ele brincou com o lance do LGBT aqui, da parada gay, pá, bem legal. Colocou uma mão segurando essa garrafa. Beleza, essa foi a blocagem dele. Agora vamos dar uma olhada na imagem final. Ele adicionou essa identidade que eu acabei vendo aqui também, que também tem. E eu fiquei, nossa, eu juro que é a primeira vez que eu vi essa imagem, eu falei, que porra é esse
esse roxo no dedo do... Da onde está vindo esse roxo? Aí eu me liguei que o roxo era daqui. Então eu vou interpretar isso como parte da sua criatividade e tal. E não vou julgar isso. Agora vamos às outras partes que eu batendo no olho aqui, eu achei interessante e passei um feedbackzinho. Cara, a primeira coisa que eu pensei foi adicionar partículas na frente. Porque você imagina, você tá nesse fuari, né? Os caras... E você tá com a sua coca na mão aqui. Então, seria legal se tivesse, sei lá, uns confete ou alguma coisa que tivesse rolando de partícula. Pra quê? Pra trazer um pouco de profundidade e trazer mais um layer. Então, por exemplo, você poderia ter algumas aqui na frente, em foco, algumas mais para trás, desfocadas. Lógico que seguindo essa linha, mais ou menos como você já está fazendo aqui, tá? Então, o foco tá na garrafa em frente. Então, se tiver para trás da garrafa, vai estar bem desfocado, mais ou menos como está aqui. Se tiver um pouco na frente, ela já vai estar em foco. Então, eu acho que seria legal você brincar com alguma coisa assim. Cara, recorte. Eu acho que você acabou fazendo recorte e faltou um pouco de feather, eu acho. Porque você tem essa queda de foco quando passa da garrafa. Então você precisa que as suas edges estejam um pouco mais com um feather, sabe? Então eu precisava de um feather maior aqui, cara. Porque, tá vendo? Tem algumas partezinhas que não ficaram tão legais, ó. Aqui, por exemplo. E aqui eu começo a ver o recorte, ó. Tá vendo? Parece que você usou um Refine Edge e não pegou direito e tal. Sei que essas gotas são bem pequenas, às vezes é difícil de recortar. Mas, cara, como a cena tá simples assim, você tem 3 elementos, você precisa que as suas edges estejam perfeitas para ela encaixar bonitinho e ficar bacana. Edge menos sharp, tá certo. Aqui também eu achei que ficou muito sharp essa borda do seu smiley face aqui, ó. Ela começa até a dar uma craquelada aqui, ó. O que mais? Achei o líquido meio quente demais. E achei que a garrafa ficou quase fosca, saca? Não sei se é por causa que a foto de base era assim, mas, por exemplo, você tá vendo aqui, ó, como essa garrafa é um pouco mais reflexiva? E imagina que deve ser a mesma garrafa, mas, ó, quando você coloca o seu dedo aqui, ó, aqui dá pra ver a edge claramente, ó. E outra coisa, diferença de resolução, cara, diferença de resolução da sua coca com a sua mão aqui, ó, é clara. Olha o quão mais o quão low res, né? Com baixa resolução tá isso perto da coca. Então isso é uma coisa que você tem que se atentar, porque isso já dá na cara que é montagem. E isso tira um pouco do seu mérito, né? Que você perdeu tanto tempo para fazer uma imagem tão bacana. Até deixei aqui, resolução. Aí o lance da garrafa fosca, eu falo mais por quê? Eu falo porque você quis adicionar o seu dedo, a sua mão segurando, mas você percebe que ele tem uma sombrinha preta ali embaixo e não tem mais nada. Tá vendo? Não tem mais nada. Então, cara, geralmente, quando você tem garrafas assim, eu até peguei esse exemplo para mostrar, ó. É um vidro, então ele vai refletir um pouquinho, ó. Tá vendo que você consegue ver o dedo aqui, ó? Um pouquinho da reflexão do dedo, um pouquinho da reflexão da mão. Por quê? Porque tá muito perto do vidro, tá ligado? E mesmo a sua garrafa tendo um líquido, porque você fez um líquido mais quente, quis tentar dar esse tchan de amarelinho ali, eu acho legal. Foge um pouco do líquido da Coca-Cola, até porque se tivesse com essa, para dar essa luz e essa cor, o sol ia ter que estar fumando ali, ó, no talo. Isso mudaria um pouco da iluminação da garrafa em si, também da sua mão e também da cena. Então, eu deixaria o líquido um pouquinho mais frio, bem pouquinho, tô falando coisa boba.
E, cara, eu tentaria trazer, principalmente nessas partes que estão em contato com a garrafa, uma sombra mais bem feita. E eu tentaria adicionar esse lance da reflexão que eu falei, que eu acho que traz um senso de realidade muito legal. E aqui, essa aqui parte provavelmente teria que refletir um pouco da mão dele. Ela não ficaria tão branca assim, tá? Lembre que, gente, que a gente está falando de vidro. Vidro reflete tudo. Então, é sempre uma coisa um pouco mais complicada quando você vai fazer entre reflexões, refrações e tudo mais. Eu também tenho dificuldade às vezes, mas o que eu tento fazer? Tento pegar uma referência, tentar não inventar muita moda, tentar fazer o simples, mas bem feito. E às vezes quando eu vou tentar inventar alguma moda, eu tento fotografar o máximo que eu vou fazer para eu ter uma base boa, ou pelo menos para ter um guia legal. Aí falamos, essa aqui é a nossa identidade lá. Cara, outra. Já que estamos falando de mãos, então uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é o recorte da mão, ó. Tem algumas partes que deixaram a desejar. A forma da unha, faz a forma da unha bonitinha. Porque se tem, é uma coisa que é tão fácil de reconhecer pra gente, que se tem coisa que tá um pouco fora, ó, você consegue ver que tem uma ondulação aqui. Essa unha vem, cai pra cá, ó. Então tenta fazer o seu recorte com um pouco mais de carinho. Tenta fazer a unha, limpa ela bonitinha, sabe? Deixa como se o cara tivesse ido pra manicure, ele ou ela. Aqui, ó, você meio que comeu um pouco. Deveria ter mais uma curvinha ali, saca? Então tenta trazer, já que você tá trabalhando com 3 coisas só na imagem, cara, essas 3 coisas têm que estar perfeitas. Então, perca um pouco mais de tempo. Por exemplo, você poderia vir aqui, você poderia arrumar... Vou marcar aqui um pouco. Você poderia arrumar um pouco essa parte aqui, ó. Você poderia arrumar um pouco essa parte aqui, fazer um dodge and burn. Aqui também, ó. Você poderia arrumar a unha. Você poderia limpar um pouco aqui, ó. E vai fazendo. Mas o que pegou pra mim, cara, foi que essa parte também poderia ser um pouquinho mais orgânica. Orgânica, eu digo, não retão, porque a sua mão não é retona assim, sabe? E é difícil, fazer mão é difícil, eu já fiz bastante, mas é o lance de fazer com cuidado, cara. Fazer com cuidado, mas no geral o trabalho tá super legal. Se eu pudesse te dar 3 pontos para prestar atenção e tentar levar para um próximo trabalho, eu diria, cara, repara na resolução das imagens que você tá pegando e como elas vão se comportar quando você bloquear elas. Se tiver uma resolução que está muito fora uma da outra, tenta pegar outra mão, outra garrafa, outro fundo. Que daí isso é pré-requisito, né? Então, depois, recorte. Tenta fazer o recorte direito. Tenta cuidar das suas edges. A gente sempre fala do lance do mecânico. Você não quer abaixar ali e mostrar o rego. Então, nesse caso aqui, você mostrou o seu reguinho um pouco. Mas não tem problema, esse cara, a gente tá aqui pra ensinar e tá tentando ajudar você. A gente tenta fazer brincadeira porque, cara, a gente tem que se divertir no final. E outra coisa que eu tentaria fazer seria adicionar o lance do reflexos quando você tem uma mão muito perto do vidro, que vai dar esse tchanzinho aqui a mais, que eu acho que ajudaria a ambientar bastante, que ficaria bem legal. Beleza, Ian? Um abraço pra você. Cara, muito obrigado por estar sempre me ajudando e sempre um parceirão, né? Um brother que o Photoshop me deu. Eu agradeço muito por você, irmão. É nóis. Vamos pro próximo aqui. Esse é do Jonatas Gama. É Jonatas Gama? É. Vamos lá, meu querido. Eu vi que você tentou fazer esse trampo aqui com uma Lamborghini Urus, que é a SUV deles. E, cara, vou até te falar uma fita. Eu tinha separado aqui, ó. Essa do Naka. Ou do Jonatas Gama aqui. Cara, você flipou essa parada no seu Behance e você nem se ligou de mudar os logos aqui, cara. Não faz isso. Não tem necessidade nenhuma de você ter essa imagem flipada
no seu portfólio só por flipar. Se fosse uma outra versão, se fosse adicionar alguma coisa no trampo, beleza. Nesse caso aqui, não adiciona em nada e na real até atrapalha. Porque a hora que eu vi aqui, falei, porra, o cara me flipa a imagem e nem se liga no logo. Então, presta atenção nisso aí, cara. Beleza? Porque senão isso, como eu falo sempre, são coisas pequenas que às vezes você quer fazer o projeto para, sei lá, quero colocar mais versões, ou quero colocar essa versão aqui para ver que se alguém achar legal. E o que acontece? Você acaba se prejudicando, porque você quer fazer muita coisa numa coisa que não precisa, e você poderia ter perdido tempo, tipo, por exemplo, refinando mais a sua imagem, saca? E tô falando isso de boa, vocês me conhecem já, eu sou direto, falo assim mesmo, mas é sempre que vem de uma posição de quem se importa com vocês. E eu não estaria aqui fazendo esse vídeo se eu não me importasse. Então, vamos a alguns pontos aqui que eu marquei. Até descrevi. As cores no seu céu estão muito verde. Talvez mais cian e azul seria mais legal. Que eu falo que essa parte aqui, ó, tá muito verde. Talvez você quis fazer desse jeito porque você tinha pegado esses prédios que tinha um pouco de verde, você pensou meio que ambientar eles. Esse é meu palpite, mas eu não sei. Eu tentaria trazer uma coisa que ficasse um pouco mais realista. Senão começa a perder um pouco do senso realista. Lógico que você pode ter um pouquinho de verde, mas nesse caso eu achei que ficou muito. Sua sombra deveria estar um pouco mais para a direita, não tão reta assim. Porque o seu sol está mais para a esquerda no carro, e isso faria que a sua sombra viesse um pouco mais para cá. Ó. E você fez de um jeito como se o sol estivesse aqui, e ele viesse direto, reto. Bom, a sombra só para trás. Então teria que revisar isso. E fazer a sombra de um jeito um pouquinho mais legal, que eu vi que você fez aqui, ó. Mas, por exemplo, você poderia ter um pouquinho mais de carinho na sombra, fazer uma sombrinha de contato ali. Aqui você chegou a fazer uma sombrinha de contato, mas ela ficou um pouco mal feita, ó, tá vendo? Ela precisava ser feita com um pouquinho mais de carinho. Aqui você nem tem uma sombra de contato. Então, se atenta com isso, ó. O seu recorte aqui, ó, não tá legal. Cara, se atenta com essas coisas, porque são coisas... Já que você vai colocar esse carro num ambiente novo, então você tem meio que matar a pau a posição do carro, a posição da sombra. Porque se a sombra do carro já está um pouquinho fora, aí já mela a imagem inteira. Porque já causa o que a gente fala, estranhamento, né? De quem vê e tudo mais. Vamos voltar aqui. Os prédios precisam ser ambientados, você não tem quase áreas de sombra neles, e com o sol dramático assim, você precisa considerar isso. Porque você olha aqui, por exemplo, você colocou esse sol explodindo aqui. Então, por exemplo, nessas faces aqui, ó. Então, essas faces aqui, o sol não pega, ó. Não pega o sol aqui, não pega o sol aqui, não pega, não pega, não pega. Não pega, não pega, não pega. Essas partes teriam que estar mais escuras. Por quê? Porque do jeito que está aqui, parece que a luz é homogênea. Tá vendo? Homogênea quer dizer o quê? Que bate todo lugar do mesmo jeito. E já que você colocou esse sol tão forte, você precisa ambientar a sua cena um pouco melhor. Ou se não, você tira esse sol forte e deixa uma coisa mais que meio-dia. Mas aí você tem que mudar a sua sombra, porque ela não pode estar saindo para trás, ela tem que estar mais embaixo, porque o sol vai estar em cima, em cima, em cima. Beleza? Aí eu não sei o que você prefere fazer, mas eu acho que valeria mudar isso. Porque não está nada ambientado. E você vê o nível de contraste, o nível de preto nos prédios, eles não estão condizendo com o nível do Urus aqui, né? Da sua carro. E tipo, já que você vai deixar a sua cena mais quente, e já que você tem um sol... não, eu acho que eu falei. Eu acho que você poderia deixar a sua cena um pouco mais quente, um pouquinho mais de amarelo. Já que você tem esse sol tão dramático, ele vai tomar conta do ambiente e ele vai trazer essas cores para o seu ambiente, para a sua cena. E a perspectiva do chão, eu acho que
ficou meio estranha pra mim, porque ela vem, aí do lado ela cai. Então eu não sei, cara, eu acho que você poderia ter usado uma outra imagem aqui e ficou muito clara em algumas partes. Aí eu vou mostrar aqui também uns lances de recorte que você não fez, cara, ó. Tem vários errinhos, tá vendo esse esbranquiçado que tem por trás, ó? Ó, tem uma parte aqui. Aí, por exemplo, eu venho aqui, ó, tem esse, tudo aqui tá branco, ó, tá vendo? Branco aqui. Olha aqui, ó, você cortou com a varinha mágica, ó, não prestou atenção. Toma cuidado com isso aí, cara, porque isso aí tira o seu mérito, como eu disse, ó. Vários errinhos de recorte. Então, olha aqui, o corte sequíssimo, pá! E a diferença da edge daqui, dessa edge com essa edge daqui. Toma cuidado, cara, porque essas coisas, como eu digo, tiram o mérito do seu trabalho, do tanto de horas, assim, tipo, o que eu quero fazer com o canal aqui é trazer dicas para vocês que vocês vão incorporar no seu workflow e você vai começar a corrigir esses errinhos. E à medida que você começa a corrigir esses errinhos, o que acontece? Você começa a acertar mais. Então, isso vai produzir o que para você? Vai produzir imagens mais da hora, imagens mais bonitas. O seu nível vai subir. Beleza? Se eu tiver que anotar um checklist, cara, e botar um post-it aqui, ó. Bom, na minha mesa. Esse é o checklist que eu tenho que fazer. Recorte. Tá beleza meu recorte? Tá. Resolução. Resolução tá beleza? Tá. Limpeza. Limpeza tá bem feita? Tá. Preciso fazer o dodge and burn em alguma coisa? Não. Minha luz tá batendo? Minha sombra, tá batendo ali, beleza? Parece uma foto só? Beleza. Cor. As minhas cores estão legais? Tem alguma coisa que tá meio fora? Que tá muito saturado? Não? Beleza. Aí você segue e termina o trampo, beleza? Porque, cara, no começo eu já passei por isso também, por isso que eu falo do lance do checklist, que isso pode ajudar. O quanto mais você conseguir se lembrar de coisas que você tem que fazer e não deixar, eu vou lembrar. Às vezes você não lembra, cara, porque você não tá acostumado ainda com aquele workflow. Beleza? Então, um abração pra você, Jonatas. É outro brother, outro camarada que tá sempre me ajudando, sempre mandando mensagem. Um abração pra ti. E, cara, se você mexer nessa imagem, me marca lá. Tô curioso pra ver. Agora temos mais duas aqui, mais três. Opa. Temos a do Naka, Ricardo Nakazawa, nosso brother lá do grupo, com essa imagem muito doida aqui, que é um meio cyberpunk, com Camaro. E eu achei bem bacana, mas tem alguns pontos que eu marquei aqui. Vamos começar com a listinha. Falta densidade na cena, tá tudo muito flat. Eu acho que tá tudo muito flat, que você colocou essa volumétrica cabulosa entrando da esquerda, cara. Que na minha humilde opinião, você poderia tirar ela, que você não ia perder nada. Aliás, acho que você ganharia, porque ela não lavaria a sua cena tanto e você não teria essa dificuldade, essa diferença de densidade. Olha como o seu carro tá preto, essa parte aqui tá bem preta, essa tá bem preta. E depois começa a ficar tudo lavado. Mas, por exemplo, esse asfalto aqui, ó, tá lavado também. Então, a gente precisaria brincar um pouco com o contraste aqui, cara, para tentar isolar algumas partes e tentar fazer com que a leitura dessa imagem ficasse um pouco mais fácil. As naves deveriam ter mais luzes nelas, ou teria que colocar algum highlight, alguma coisa, porque, cara, tem algumas que meio que passam desapercebido. E também eu veria esse lance da proporção. Pra falar a real, essa cena aqui eu achei que você foi bem ambicioso com ela. Que é uma coisa que não é... É uma coisa que não é fácil de fazer, porque você teve que recriar esses glows e adicionar e pensar como a reflexão agiria na água, como a reflexão agiria aqui e tudo mais, e bounce de luz. Então, cara, é uma cena bem ambiciosa que... E eu acho que acabou te prejudicando um pouco nisso. E o reflexo na água poderia ser um pouco mais legal também. Aí eu marquei os lances, tem várias coisas de recorte aqui, cara, ó.
Só a Ed tá mostrando aqui, provavelmente recortou isso aqui com varinha mágica. Ó, recorte de novo, ó. Consigo ver tudo as suas edges, tudo zoado. Esse aqui sumiu do nada. Ó, cuidado, cara, cuidado. Por isso que eu falei, você tentou fazer uma cena tão ambiciosa assim e você acabou deixando a desejar nos recortes, ó. Isso, pra quem tem experiência, cara, eu bato o olho e eu já consigo ver, ó, que você fez isso com uma certa, ou com varia marcha, ou com quick select, alguma coisa assim. Ó, tem um craquelado aqui também, ó. Dá pra ver o serrilhado, ó. Tá vendo? Toma cuidado. Que mais? Aí, deixaria aqui mais escuro. Recorte. Talvez eu colocaria uma fumacinha aqui. Mas eu quero te mostrar os ajustes que eu fiz aqui. Só pra dar uma ideia, mais ou menos, do que você podia fazer. Ó, o que eu fiz aqui? Eu deixei a frente mais escura aqui. Só um pouco. E aqui um pouco. Trouxe um pouco mais de contraste pra cena. Beleza? Vamos pensar que você não tem essa volumétrica aqui, que ela meio que tá cagando tudo que eu quero fazer. Só que daí, por exemplo, você teria a cena assim, ó. Você tem a cena com isso, tudo que tá nesse plano aqui, que é o cara, essa parada aqui, isso aqui. Isso aqui é mais escuro, certo? Isso aqui tudo vai ser mais escuro. Então vai ser os pontos mais escuros da imagem, vai ser aqui. Aí você poderia brincar com uma fumacinha aqui entrando. Com uma fumacinha entrando aqui. E aí você brincava com uma hazezinha e deixava esses prédios um pouco mais longe. E aí, por exemplo, você brincava com o set que está atrás disso e deixava um pouquinho mais com haze. Aí você fazia tipo o quê? Uns três estágios assim, 3 ou 4. Eu acho que ficaria bem legal, cara. Bem legal mesmo. Mas, como eu disse, eu achei essa cena super ambiciosa. Eu ia quebrar a cabeça se eu tivesse que fazer uma coisa assim. Eu acho que talvez no próximo estúdio tente fazer uma coisa mais... um pouco menos desafiador. Eu também, cara, quando você coloca o carro, você não precisaria de todos os reflexos aqui. Porque daí você tá gerando e tá falando assim, beleza, da onde que vem essas luzes que estão batendo aqui se eu não tenho nada aqui nessa parte, sabe? Então toma cuidado, toda vez, ainda mais que você percebe que ele é meio que o único objeto reflexivo que você tem na sua cena. Fora a água aqui, né? Que tá com as reflexões claras assim, né? Podemos dizer. Mas, parabéns, o trampo tá legal. Como eu disse, trabalho difícil, cara. Difícil de fazer ficar legal. Ivan Alves, esse? Ivan Alves, não sei como que eu lembrei. Brother, achei a imagem legal. Temos alguns pontinhos aqui que eu acho que... Eu vou dar meu chute aqui. Eu acho que você pegou essa imagem do Jeep e essa imagem veio nesse fundo aqui, que por sinal está em baixa resolução. E quando eu comparo com essa aqui, ó, olha a diferença de resolução daqui, ó, daqui com aqui. Então você tem que tomar cuidado com isso. E ó, olha como você fez o blend aqui, ó. Eu consigo ver claramente que é aqui que faz o blend, ó. Entre a imagem que está com baixa resolução e a imagem que está com uma resolução um pouquinho melhor. Então toma cuidado com isso. Ó, aqui também, ó. Olha aqui, ó. Eu consigo ver só a edge certinho aqui, ó. Que você fez o recorte, ó. Tá até branquiçado. Toma cuidado aqui também, ó. E aí, por exemplo, aqui tá super baixa a resolução e aqui tá um pouquinho melhor, ó. Tá vendo? Toma cuidado, cara, porque isso causa um estranhamento cabuloso pra quem tá vendo. Tipo, beleza, se eu estiver vendo de longe, se eu estiver vendo assim, talvez eu não perceba, tá? Mas vamos supor que você é um trabalho para um cliente. Você tem que fazer a parada perfeita. Ou o melhor, ou pelo menos nessa parte de fundamento que a gente fala, de resolução de imagem,
de como o foco na imagem é feito e tudo mais. Porque senão não faz muito sentido fotograficamente, tá ligado? E às vezes você pode ter algum problema com o cliente e o cliente pode ficar cabreiro, às vezes não vai te contratar mais, enfim. Mas como isso aqui acho que foi um estudo, eu acho que, sei lá, num próximo estudo, não se prenda tanto à imagem em si. Acho que talvez você deve ter gostado pra caramba dessa imagem, quis usar ela de qualquer forma e aí você acha esses errinhos. Mas como eu falei, a gente tá aqui pra ajudar e tá tentando trazer pontos pra vocês para que vocês possam estar sempre evoluindo. Cara, você fez essa luz forte pra ter uma sombra assim e eu acho que você poderia ter colocado um pouco mais de cor nesse céu. Um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de vermelho. Para justificar, já que você tem uma essa intensidade do sol tá bem alta, traz um pouquinho de amarelo. Traz um pouco de cor. Ficou muito esbranquiçado, sabe? Ficou muito esbranquiçado. Tem só um pouquinho de amarelo aqui. E eu achei que ficou um pouco... Não sei se você fez isso pra meio que bater com o Jeep, cor do Jeep, não sei, tentando pensar aqui. Mas, cara, com certeza eu adicionaria uma volumétrica. Eu vi que você até adicionou alguma coisa aqui, mas alguma coisa um pouco mais marcada e colocaria mais cor nesse céu, um pouco mais quente, né? Com certeza mais quente. E aí tem várias paradas de recorte que eu marquei, ó. Da sua edge aqui, da sua edge aqui, da sua edge aqui, ó. Tá tudo marcado aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aí aqui do nada o céu não aparece. Acho que você esqueceu de recortar essa parte aqui. Olha o craquelado, ó. Toma cuidado, a imagem tá muito embaixo, cara. Não tá legal, tá criando esse halo. Halo é quando você tem... Sabe quando você coloca o raspés, às vezes, muito forte na edge? E ela meio que salta, ela dá um contraste na edge. É isso que está acontecendo aqui, ó. Aí, por exemplo, você teria que clarear um pouco o cara aqui para ver um pouquinho melhor. Eu achei que ficaria mais legal. Desaturar um pouquinho essa parte aqui, cara. De novo, olha só a edge aqui da montanha, ó. Tá até um fantasminha aqui, ó. Tá vendo? Presta atenção, cara. Essas coisas são coisas básicas. Percebe que na maioria do feedback que eu tô dando pra galera aqui, ainda tem coisas básicas, né, que eu falo. Coisas básicas é o quê? Resolução, checar a resolução da sua imagem, ou você está fazendo uma montagem, uma composição, checa a resolução de todas as imagens. E aí recorte. Recorte é o básico do básico, galera. Se você não sabe fazer um recorte bem feito, você nunca vai trabalhar com o mercado high-end, porque você não vai passar nos pré-requisitos para chegar nisso, beleza? Então toma cuidado com essas coisas, porque, como eu digo, acaba tirando um mérito do trabalho. Às vezes você perdeu tipo 3, 4 horas fazendo um estudo desse, e por esses errinhos a gente acaba perdendo um pouquinho de mérito, beleza? Mas cara, o estúdio tá super válido e você tá de parabéns, irmão. E se você por acaso mudar a imagem, posta e me marca. Ahora, mis amigos, yo vamos a hablar en español. Não, tô brincando. Essa é do nosso amigo Erangel Duque. E, cara, achei a imagem super legal, mas tem alguns pontinhos que eu acho que dá pra melhorar. Lance da resolução, de novo, olha como a sua resolução tá baixa aqui. Olha a qualidade dessa árvore comparada com o resto. E aí você tem partes que estão bem sharp, com outras imagens que estão super em baixa. Isso já não fica legal. Ó, olha como esse cara aqui tá muito mais... olha até as edges, eu consigo ver as edges do recorte. Recorte aqui também, ó. E ele tá muito saturado. Muito saturado. Esse vermelho tá saltando aos olhos. E eu consigo ver o recorte dele também, que tá muito... com a edge tá muito sharp. O recorte do leão ficou até legal, cara. Eu tava vendo aqui e falei, pô, o cara fez um trabalho legal ali no recortando o leão. Mas também tem algumas edges que poderiam ter ficado um pouco mais legal. Beleza?
E cuidado quando você for fazer fusão, principalmente com esse trigo assim, cara, de colocar umas pedras por cima. É difícil de fazer ficar bom, hein? É difícil de fazer ficar bom, então toma cuidado. E essa ideia de vagalume que você fez desse luzinha aqui, cara, eu tiraria, porque eu acho que não tá acrescentando nada de legal. No geral, eu achei a luz muito forte vindo do sol, muito, muito forte. Eu deixaria ela pelo menos uns 50 a 70% mais suave para dar uma impressão de um fim de pôr do sol, quando você já tem essas nuvens, porque essas nuvens mais azuis e mais escuras, elas só aparecem quando o sol está quase morrendo ali, certo? Então, se tivesse isso, possibilitaria você fazer uma transição melhor entre a parte clara e a escura do céu, que ficou super brusca. Eu achei que não ficou tão realista. E também você tem que pensar que você... tem algumas lanças de recorte, cuidado com a sua edge, que eu consigo ver o recorte. E eu sempre, uma coisa que eu vou falar real pra vocês, galera. 90% dos trabalhos que chegam para revisar aqui tem alguma cagada de recorte. Cagada não, né? Tem alguma coisa para arrumar de recorte. Então, eu acho que se vocês conseguirem sair daqui só com esse lance de tipo, presta atenção no seu recorte, brother, porque o seu recorte vai denunciar o seu trabalho. Aí eu adicionaria uma sombra aqui, deixaria menos atrás, tiraria essa árvore aqui que eu acho que não tem nada a ver. E, cara, eu acho que o problema maior pra mim nessa imagem, o Erangel, seria o céu, cara. O céu tá muito forte. Teria que ser um pouquinho menos. E daí tudo se encaixaria um pouquinho melhor na cena. Não vamos nem entrar no mérito, né, do nosso herói, do leão, da terra, que tá um pouco meio fora de perspectiva. Talvez teria que estar um pouquinho mais para baixo, assim. Essa árvore aqui ficou legal como frame, mas tá super embaixo. Não sei se ela acrescenta muita coisa. Olha aqui. E a diferença de sharpness disso para isso. Eu acho que também não tá legal. E é isso. Dá uma revisada aí. E se puder, me marca que a gente conversa. Bom, a gente vai chegando ao final aqui, galera. Eu queria agradecer vocês por ter passado esse tempo comigo e dizer que quem quiser ser o nosso subscriber, por favor, ative as notificações, seja subscriber. A gente tá sempre dropando conteúdo novo e você vai poder estar por dentro de tudo dessa forma, beleza? Eu vou ficando por aqui. Hugo Seneviva, signing out.